Olá, queridos! Que alegria, mais uma Quinta Quântica. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com o Mário Jorge, que já esteve aqui e é um convidado que eu sempre tenho a alegria de convidar novamente, porque os nossos trabalhos realmente se complementam muito. E o Mário Jorge traz essa questão da consciência. Ele é um divulgador do trabalho é, do Tom Campbell, que é um físico que trabalha com essa questão da consciência. Então, física quântica pura, né? Fico muito feliz de ter esses parceiros, porque nós trazemos um paradigma tão novo que é raro, né, ter pessoas que falam a mesma língua, que a gente possa dialogar, possa enriquecer mais ainda esse conhecimento para vocês. E o Mário Jorge é um parceiro desse. Ah, ele chegando aí, deixa eu mandar um convite. Só um minutinho. Já mandei o convite, já deve estar chegando. Oi, Mário Jorge. Oi, Tá peraí, chegando. é só eu alterar a câmera aqui, que ela gosta de começar ao contrário. Ela começa ao contrário, né? Tem duas chances, 50%, mas ela sempre começa do lado errado. Pois O é. universo é estatístico, como a gente sabe. É isso aí. Tudo bom com você? Eu estava aqui falando com o pessoal como é bom te receber, como as nossas linhas de trabalho se complementam, né? Já que o Tom Campbell é um físico que trabalha nessa linha da consciência. E como nós falamos de um novo paradigma, como é precioso ter alguém que fale a mesma língua, né? Porque são poucas pessoas ainda, né? Mas vamos acreditando aqui que em breve esse paradigma quântico vai tomar o lugar que é dele, né? Que é a ciência do século XXI. Chega dessa física do século XIX. Então, só para esclarecer aqui o meu comentário, não estou falando mal da física clássica, nem estou falando que ela não funcione. Ela é uma física maravilhosa para construir um prédio, até para mandar um foguete para o espaço. Mas ela não serve como paradigma de compreensão de mundo. Né? Isso que as pessoas têm que entender. Ela é uma física maravilhosa que funciona e é usada até hoje, mas não serve como compreensão do universo. Né? Nós temos que trazer realmente o paradigma quântico como visão de mundo. E hoje nós vamos falar de um tema crucial dentro do paradigma quântico, que é a cocriação, que as pessoas se perdem um pouco nisso aí. É uma coisa realmente muito nova e agradeço muito a sua presença aqui hoje para trazer a visão do Tom Campbell em relação a isso. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Helena. É sempre um prazer falar com você. Você sabe disso. Eu sou um amante da física, eu sou engenheiro. Você sabe que na minha profissão a física entra em grande parte, né, com grande peso. E, e eu, na verdade, assim, originalmente o que eu queria ser era físico, mas eu cheguei à conclusão de que o melhor caminho de sobrevivência que aproveitava a física e as oportunidades de trabalho, a engenharia era um ramo sem igual nesse sentido, e acabei optando por aí, mas a física sempre mora no coração, né? E eu sempre fui interessado, sempre segui, e é o que você está comentando aí, né? E por sorte você recentemente lançou um livro de física quântica para as crianças, então eu acredito que isso vai ajudar a aumentar É, o número de mentes mais abertas para o futuro, né? isso Porque aí. as crianças têm muito menos resistência, têm muito mais interesse, muito mais curiosidade. Eu acredito que essa sua iniciativa de estar fazendo aí
um livro voltado para elas, né, que serve de ajuda para os pais que já são interessados em como abordar isso com as crianças, vai ajudar bastante, porque pega elas numa tenridade onde a resistência acaba sendo menos impactante, acaba sendo um peso a menos, né? Porque a resistência, numa fase mais adulta, a gente adquire muita resistência e acaba ficando mais difícil aproveitar tudo isso. A gente tem que fazer uma desconstrução enorme de crenças para poder aproveitar da compreensão maior da realidade, como ela realmente funciona. E quanto antes isso começar já de berço, mais fácil para essas crianças no futuro. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Mário Jorge. Gente, deixa eu perguntar aqui se vocês estão ouvindo bem, que eu tô te ouvindo, Mário, um pouco baixo, mas eu estou conseguindo ouvir. Então, não sei se o pessoal também estiver ouvindo bem, está tranquilo. Deixa eu só... Eu posso, de qualquer forma, pôr o fone de ouvido e, de repente, melhora. Não sei, vamos experimentar. Que aí você fala no microfone, né? Vamos ver. O microfone fica mais garantido. Vamos ver. A Daniela falou que está um pouco baixo, sim. Vamos lá. É que às vezes eu apoiei ele aqui no suporte. Não. Tá me ouvindo? Oi. Oi? Tá ouvindo? Tô. Fala mais um pouquinho. Não, tudo bem. É que eu falei. É que eu pus ele no suporte e, de repente, coloquei justo o local do microfone. Mas ficou mais baixo, Mário. Com o fone, na verdade, ficou mais baixo. Então, vamos retornar, porque eu não sei mais o que fazer. Pronto, não, mas assim tá bom. Talvez é só você falar um pouquinho mais perto do celular. Você está mais perto do aparelho. Peço que a lâmpada não está adequada, eu estou sombra aqui no rosto, mas isso não importa. Eu já não sou bonito mesmo, então não tem problema. Imagina, que isso. Mas então tá bom. Então vamos ao nosso tema hoje, que é a cocriação. Eu vi que você fez um vídeo, ficou muito legal, muito explicativo, né? E se você quiser começar a falar como você colocou lá no vídeo, eu achei que ficou bem claro, ficou bem bacana. Tá bom. Só lembrando para aqueles que não me conhecerem, que são seguidores, eu, Mário Jorge Pereira dos Santos. Eu sou engenheiro. Eu sempre começo pedindo o convidado para se apresentar, porque sempre tem gente nova chegando, né? Você já é amigo, já tem cadeira cativa aqui. Não custa ajudar. Eu sou tradutor da obra do Tom Campbell, que é esse físico americano, especialista em consciência, né? Pesquisou isso tudo por mais de 35 anos. É um físico nuclear, com especializações em matemática, em física, e ele pôs um método científico em prática para estudar a consciência. E acabou chegando a conclusões fantásticas. E ele teve umas quebras de paradigma no início da carreira dele, ele acabou experimentando meditação, né, de formas acidentais que não são, e depois acabou tendo contato com o Robert Monroe, que tem já tinha aquelas experiências fora do corpo, né? E aprendeu com ele, ajudou ele a montar um laboratório, estudou, ele acabou se aprofundando no estudo da consciência, com toda a metodologia científica dele, mas sem excluindo resistências, porque ele teve experiências que mostraram para ele que a realidade era mais ampla, né? Chegou a várias conclusões e construiu essa minha grande teoria de tudo, que explica o funcionamento da realidade e o funcionamento de nós mesmos e a nossa interação com essa realidade, baseado no fato de que a realidade é constituída a partir de consciência e evolução. É uma consciência que evolui, começou zerada, né, com um potencial enorme, e foi evoluindo para criar tudo, inclusive a nós mesmos, que somos parte dessa fonte original, individuados, e experimentando realidades. Ele encontrou a melhor forma de explicar a realidade através da digital,
que trabalha com realidade virtual, ou seja, que a realidade é como se fosse uma realidade programada, e isso é muito mais fácil de você entender a mente de Deus, né? Quando se fala em mente de Deus, os cientistas falam, nenhum deles, aqueles que realmente entendem alguma coisa, não estão esperando que seja uma mente dentro de um corpo, né? Ninguém imagina Deus no formato humano, né? A fonte, ela é uma mente, é uma consciência fundamental, aqui no caso, e ela trabalha com informação, por isso que é digital, ela trabalha com zeros e uns, e com o significado dessas combinações de zeros e uns, criando a realidade, ok? Então, da mesma forma que nós, por exemplo, à noite, criamos realidade durante o sonho. Nós somos consciência, temos as mesmas propriedades da fonte, em menor escala, e também criamos nossa própria realidade durante um sonho. Então, não existe nenhuma... São coisas muito diretas e muito fáceis de compreender, né? Porque se eu sou consciência e consigo criar toda uma realidade onde eu tenho o meu personagem, outros personagens, o ambiente, tudo, qual você acha que é a dificuldade da fonte, que cria um multiverso de realidades potenciais? Qual é a dificuldade que essa fonte teria em criar uma realidade que pareça sólida para nós, através da programação da nossa própria percepção, através do avatar que a gente experimenta? Então, isso eu não vou entrar em detalhes hoje, porque não é o objetivo, a gente já teve outras conversas aí, podemos vir a ter outras, só para dar uma pincelada para entrar no métier da conversa de hoje, que é a criação da realidade. Então, tendo em conta que a fonte, que é consciência, que nós somos parte da fonte, que também somos consciência, estamos aqui interagindo entre todos nós, os 8 bilhões de habitantes do planeta, interagindo com a fonte e uns com os outros, trocando informação, percebendo isso como uma realidade aparentemente sólida e material, né, que tem muito a ver com aquelas filosofias orientais que falam que isso aqui é uma ilusão, né? Então, uma realidade virtual nada mais é, né, numa linguagem antiga, do que uma ilusão ou um sonho, né? Mas é construído com o quê? Com informação dentro de onde da consciência. Então, a fonte é consciência, nós somos consciência, estamos todos interagindo e criando esta realidade. Esta realidade, no entanto, tem algumas diferenças importantes. Para a realidade do sonho, por exemplo, que é aquela que nós criamos, é uma realidade livre. A gente cria com a competência e com a imaginação que a gente tiver durante o sonho, né? Qualquer coisa, a gente sabe que de repente a gente voa, mergulha sem equipamento, né? Você pode fazer qualquer coisa num sonho porque tem poucas limitações. Esta realidade, no entanto, ela tem uma continuidade, ela tem uma consistência, porque ela é criada como oportunidade de experienciação para a evolução acelerada da consciência que nós somos, né? Então, ela é regrada, diferente de um sonho onde quem faz a regra lá sou eu, né? Mesmo sem perceber que estamos fazendo isso, mas o sonho é meu, eu faço o que eu quero nele, né? Se eu tiver um sonho consciente, eu consigo modificar a história, o cenário, mas se é inconsciente, quer dizer, está sendo no automático, ainda assim sou eu que estou criando do jeito que eu queira, né? Tanto que a gente nem necessariamente somos nós mesmos no sonho, às vezes somos outros personagens, né? É verdade. Interagimos com o outro, falamos com o outro, mas somos nós que estamos criando tudo ali no sonho, na maioria dos sonhos. Não quer dizer que não possa haver outra participação no sonho, mas em geral somos nós mesmos que estamos criando. Então, isso que você falou, Mari, vou só fazer um comentário aqui, é uma coisa muito interessante, né? Porque, como você disse, do mesmo jeito que no sonho, né? Apesar da gente não perceber, mas nós é que estamos criando aquele cenário, que estamos criando... É a nossa mente que cria, não tem como vir de outro lugar, né? E as coisas vão acontecendo e a gente fica meio passivo no sonho. Mas se nós... aí a gente acorda e fala, nossa, eu tive um pesadelo, né? A gente fica passivo no sonho das circunstâncias. E da mesma forma, e aí como você falou, e qual a maneira de nós dirigirmos o sonho? Nós temos um sonho lúcido, né? Nós despertarmos no sonho, que é inclusive uma prática de meditação que existe, de nós treinarmos, né, essa yoga dos sonhos, de nós reconhecermos o sonho como um sonho. E aí você fala, uau, eu estou sonhando. E no momento que você fica lúcido, você não é mais vítima das situações, né? Você passa a dirigir o sonho. Agora eu vou, né? Ou vem um monstro te atacar,
você relaxa, você fala, isso é um sonho, né? E da mesma forma com a consciência com a vida, né? Da mesma forma o que a consciência faz conosco, né? Como avatar. Se nós também despertarmos nesse sonho que é a vida, nós também vamos deixar de ser vítimas, né? Do que está acontecendo. Muito interessante. As metáforas são infindáveis, né? Nós estamos vivos, mas e como estamos acordados, né, estamos tendo uma percepção, e é como se fosse um sonho, só que mais organizado, como a gente estava explicando, mas é construído da mesma forma, só que com mais regras, né, com mais formatação. E o que são essas regras? São as leis da física. Né? Todas essas leis que a gente conhece, todas as que a gente não conhece, fazem parte do programa da criação desta realidade que parece ser exterior a nós, né? E que é, na verdade, como se fosse um sinal de TV que a gente estivesse recebendo, né? Um sinal de TV feito sob demanda para o nosso ponto de vista. Então, duas pessoas olhando a realidade vão estar olhando cada uma do seu ponto de vista, e cada uma está recebendo um sinal da fonte, um sinal digital, que é do ponto de vista dela, do que ela está vendo, ouvindo, né? Nós estamos falando aqui, eu estou vendo você está me vendo, todos estão nos vendo, mas cada um dentro do seu ponto de vista. E a fonte, ela nos supre com esse sinal. E nós somos co-criadores, entenda, tudo isso que eu estou falando tem a ver com a explicação, né, do mecanismo de como criamos a nossa realidade, né? Então, o sonho foi um exemplo, mas a realidade não é tão diferente. A única coisa é que, no caso da realidade, é uma cocriação coordenada entre 8 bilhões de seres, 8 bilhões de consciências, cada uma com seu avatarzinho aqui, né? Interagindo, percebendo opções, fazendo escolhas, mandando a informação da escolha feita, exatamente como num videogame coletivo daqueles de internet, né? Aqueles jogos coletivos onde todo mundo participa e todo mundo interage. Então, os nossos comandos vão para o sistema, e o sistema organiza a informação que recebe de todos e continua criando o quadro seguinte, né? Milissegundo a milissegundo, né? Milissegundo é uma observação bem grosseira para o negócio. Na verdade, são a menor é não menos que o tempo de Planck, né, que você sabe, que o tempo também é granulado, né, também é quantizado, e isso aí é a fração, o tempo de Planck, se estiver correto, né, se já tivesse chegado ao limite do que é possível realmente medir em unidade de tempo, ele é a velocidade de clock do programa, é a velocidade com que roda e com que a tela, né, tridimensional que a gente experimenta é refrescada, é atualizada. E a gente nem percebe, porque é como num cinema, né? Vai entrando um quadro, outro quadro, outro quadro. Esses quadros vão sendo calculados com base nas nossas escolhas e vão sendo apresentados para nós nessa interação nossa com a fonte. Então, literalmente, nós somos co-criadores da realidade, porque a fonte ela não cria aquilo tudo da vontade dela, ela criou o suporte todo para o sistema. E à medida que nós fazemos as escolhas individuais e coletivas, a fonte vai pegando aquela retroalimentação e devolvendo um conjunto de imagens seguinte, do quadro seguinte, a cada atualização em função das escolhas que vamos fazendo. Então, somos literalmente co-criadores da realidade, porque a fonte provê o ambiente, mas ela dá o livre-arbítrio e a escolha é nossa, ok? Individual e coletiva. Então, assim, às vezes, mas a coisa não está sendo como eu queria. Bom, veja bem, você está com 8 bilhões de habitantes no planeta. E não é uma realidade para cada um. É uma realidade comum. O objetivo é interagir uns com os outros. E a fonte provê de volta o melhor, a consolidação, né? É como se fosse uma votação online o tempo todo. Tudo que a gente vai alimentando, aquilo vai retroalimentando a fonte. E a fonte calcula, veja, muitos quadros alternativos possíveis em função das nossas possíveis escolhas. Então, tem sempre o que eu chamo de possibilidades e probabilidades. Possibilidades são todas as alternativas possíveis. Algumas são mais prováveis, outras são menos prováveis. E ela vai calculando isso para frente, ela tem um poder gigantesco, é a fonte, né?
o sistema mais amplo de consciência, o LCS na sigla em inglês, ou fonte, se você preferir, e alguns chamam de Deus, fiquem à vontade, cada um chama como quer, então eu sempre uso termos neutros para não ofender e não incomodar ninguém, e não trazer pensamentos prévios, né, julgamentos anteriores. Então, fonte é um termo bem neutro, e ela interage conosco e somos literalmente co-criadores. E dentro disso, a gente vai ter alguns aspectos, algumas modalidades, que é o que estava sendo tratado nesse vídeo que você comentou aí, que é um vídeo com a voz do Tom por trás, com legenda em português e com algumas imagens para ajudar a ilustrar aquilo que o Tom está dizendo, que eu fiz sei lá, umas 4 ou 5 publicações atrás. Está lá o vídeo para quem quiser acompanhar depois do nosso bate-papo. Então, existem algumas modalidades específicas, a grosso modo são 3 grupos de criação, de impacto nosso, de criação da realidade, né? Mas assim, e um que, na verdade, não está sendo literalmente explicado ali, que é esse da escolha, né? Porque no final, tudo que a gente fizer impacta em escolhas. Então, a gente vai semeando a realidade com escolhas. E aquelas sementes vão crescendo, se desenvolvendo em consequências, e a gente vai experimentando as consequências das escolhas que vai fazendo, porque a realidade, a fonte vai apresentando para nós a somatória das nossas escolhas, no que for pessoal, a nossa própria escolha, e no que for comum, a somatória e a média das pessoas impactadas em determinadas escolhas, de um país, de um estado, de uma cidade, de um bairro, de uma vizinhança, de uma família, porque a gente tem coisas que a gente decide, por exemplo, eu vou sair de casa, vou me casar, vou ter filhos, são decisões pessoais que impactam as famílias, os familiares mais próximos, né? E dependendo se eu vou ser um político ou vou ser uma pessoa famosa, vou ter uma influência maior ou menor, né? Isso aí vai tendo maior ou menor impacto nos outros. Mas, literalmente, estamos todos nos acotovelando aqui com as nossas escolhas. Então, a nossa escolha impacta a realidade e a escolha de todos os outros impactam a realidade externa. Sobre a realidade interna, nós temos 100% de domínio de como vamos nos sentir, isso é bem budista, né? De como vamos decidir nos sentir a respeito daquilo que estamos experimentando no externo. O externo, hoje, é consequência de todas as escolhas que nós fizemos no passado e chegamos aqui, mas todas as escolhas que as pessoas do nosso entorno fizeram e que impactaram a nós também. A grosso modo, esse é o funcionamento da realidade explicado em pouquíssimas palavras, né? E que o Tom explica com mais detalhe nos livros dele. Né? Então, e no final, fora essa questão das escolhas, né, tem 3 formas de impactar a realidade, que é o que a gente deve aprofundar aqui ao longo do bate-papo. Ai, que bacana. Isso que você falou é muito interessante, porque o trabalho do Tom, além dele ser totalmente baseado na física quântica, ele é muito semelhante ao ensinamento budista também, na verdade, né? Porque a física quântica também tem muito paralelo com o ensinamento budista. Então, fica tudo uma coisa só. E as pessoas perguntam muito sobre a relação do karma coletivo e do karma individual, né? Daí as pessoas falam assim, mas se tem o karma coletivo, o que adianta o que eu posso fazer, né? Se tem o karma coletivo, né? E uma vez eu vi um mestre do budismo respondendo essa pergunta, e eu achei muito interessante a resposta que ele deu, que ele disse assim, o karma coletivo ele vai acontecer. Se você né, você tem esse emaranhamento também com a humanidade, né, onde você também vai sofrer os karmas coletivos. Mas o karma individual, ele se sobressai ao karma coletivo. Em que sentido? Por exemplo, a pandemia, eu acho que foi um excelente exemplo. Todos nós passamos pela pandemia, foi um karma coletivo. Mas cada um passou pela pandemia de uma maneira totalmente individual, né? Teve pessoas que sofreram muito, teve pessoas que enriqueceram na pandemia, teve pessoas que quebraram na pandemia. Exatamente, teve pessoas que quebraram, teve pessoas que enriqueceram, teve pessoas que sofreram muito
da saúde, né? Outras não tiveram nada, não tiveram Covid, outras perderam vários familiares, outras não perderam, e outras ficaram muito agoniadas com o isolamento, outras nem tanto, né? Aproveitaram esse tempo para estar mais junto da família ou para fazer retiros. E teve toda a sorte das infinitas possibilidades, né? São infinitas. Então, ficou muito claro, assim, como nós realmente somos responsáveis. Não adianta a gente, né? A gente parece que sempre quer dar um jeito, assim, de fugir da responsabilidade, né? Ah, não, mas não depende de mim, né? Ah, não, mas não. Mas, no fim, depende, né? Porque até o exemplo extremo do Viktor Frankl, né? Como a gente já falou em lives anteriores, que chegou, né, ao que ele próprio chamou de a última das liberdades, né? Quando toda a situação externa está 100% desfavorável, você ainda assim tem uma liberdade, né? Que ele chamou da última das liberdades, que é dirigir o teu pensamento, dirigir a tua energia, a tua fé, a tua crença e a sua capacidade de dar significado ao que está acontecendo, né? Que já vem aí para a primeira maneira de co-construir, né? Esse exemplo do Viktor Frankl é fantástico, porque as pessoas tendem a dizer assim, só eu que sei o que eu estou passando. Você está falando aí que você está bonito, está bem, né? E outra coisa, a pessoa tem, em geral, nós temos, somos todas pessoas, temos aquela tendência de achar que somos vítimas disso ou daquilo, que só acontece conosco. Escuta, a realidade ela não acontece para perseguir ninguém, né? Tem muitas vezes que vem aquelas perguntas, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Eu não vou dizer que não é uma pergunta válida. É claro que é uma pergunta que a mim mesma incomodou por muito tempo, né? Mas, assim, você começa a entender o funcionamento da realidade, a primeira coisa que acontece é o seguinte: a sua primeira iluminação, né, talvez seja percebendo que a realidade é mais ampla, que ela não é apenas isto, que isto é um cenário dentro de uma infinidade de cenários, de um multiverso de cenários diferentes, né, de realidades diferentes, populadas e habitadas por consciências e por seres similares no sentido do que estão fazendo lá, sejam mais parecidos ou menos parecidos fisicamente, né? Não importa, o que importa é que são seres interagindo em realidades virtuais que parecem sólidas para cada um que interage ali, através da sua própria percepção, e com o objetivo é ter experimentações de interrelacionamento com outras consciências para evoluir na direção do amor. Ninguém evolui na direção do amor, né? Isso é uma constatação do Tom, né, de que essa é a direção da evolução, que vem do caos para a ordem, né, da alta entropia para baixa entropia, e essa ordem, essa baixa entropia, ele equivale isso e chega à conclusão que é o amor verdadeiro, o amor não egoísta, é aquele onde todos nós, quando estivermos nessa situação, vamos estar cuidando e nos preocupando com os outros. Aí você fala, mas que coisa, você não vai olhar por si mesmo? Não. Se todos nós estamos nos preocupando com os outros, todos os outros estão se preocupando comigo também. Então, a última coisa que eu preciso me preocupar é comigo. Agora, isso é uma forma de explicar, né? Mas, assim, a hora que a gente puder vivenciar isso, é uma coisa fantástica, porque vai estar transbordando. Eu estou recebendo amor de todos. Devolvendo amor para todos. Eu vou até te pedir licença para contar uma historinha que ilustra muito bem isso que você está falando. Mas antes, deixa eu falar aqui quem é o Viktor Frankl, que a gente acabou não explicando, né? Algumas pessoas podem não conhecer a história dele. O Viktor Frankl foi um médico psiquiatra que passou pelos campos de concentração e passou todos os horrores, né? Viu a sua família ser fuzilada. E aí, quando ele fala, e depois ele saiu de lá e escreveu livros que se tornaram best-seller, porque ele foi uma pessoa que realmente decidiu tomar uma postura diferente diante daquela tragédia toda, né? E disse lá nos livros dele que até os guardas eram beneficiados, né, pela postura dele. E teve um dia que ele estava nu,
jogado no fundo da cela, sem comer, né, na situação assim mais miserável que pode se imaginar de um ser humano chegar. E ele teve essa realização de que, mesmo assim, ele ainda tinha a liberdade dele como ser, como consciência, que ele chamou da última das liberdades, né? E ele assumiu uma posição de mente que deixou ele forte e ele conseguiu passar por aquilo tudo e ainda sobreviver e trazer aí uma lição maravilhosa para todos nós, né? Ele não só... Desculpa, pode falar. E a história, né, que me lembrou, que você estava aí narrando essa questão de amar ao próximo e de cada um cuidar do outro e isso ser uma coisa natural. Tem uma história no budismo que diz assim, que o reino dos infernos e o reino dos deuses depende unicamente da posição de mente, porque na mesma situação você pode ter o reino dos deuses ou o reino dos infernos. Então, eles descrevem uma situação onde vários seres estão sentados em volta de uma mesa e a mesa tem um banquete, uma comida deliciosa, uma fartura. E os seres todos sentados nessa mesa estão com muita fome, com muita vontade de saborear aquela comida, só que eles têm os braços muito longos e o cotovelo deles não permite que a mão chegue até a boca. Então, eles pegam a comida, mas eles não conseguem levar até a boca. Então, fica cada um tentando comer e agoniado porque não consegue e com fome. E aí a gente tem ali o próprio reino dos infernos, né? Enquanto que, nessa mesma situação, na mesa ao lado, os seres aproveitam os seus braços longos e levam a comida na boca do colega que está do lado. E ninguém passa fome. Oi? E ninguém passa fome. E ninguém passa fome, porque aí a pessoa, né? Porque a pessoa fala, nossa, que lugar maravilhoso, porque eu alimento um ser e a mesa inteira me alimenta. Né? E, então, você veja, é um exemplo muito claro disso aí que você estava falando. Né? Tem uma outra que fala algo na mesma direção, mas de uma forma diferente, mostrando outros aspectos, que é aquela que está um aluno, né, e um mestre na porta de uma cidade, e chega um visitante de outra cidade, entra, pergunta, escuta, como é esta cidade? Aí o mestre fala para o visitante, fala assim, como era a outra cidade que você visitou antes? Era uma cidade de gente egoísta, horrorosa, um criticava o outro, um roubava, o outro prejudicava, só passavam a perna, uma cidade horrorosa. Mas essa aqui, como é afinal? Essa aqui é igualzinha, você vai encontrar a mesma coisa. Aí entra um outro visitante, passados uns minutos, e pergunta a mesma coisa. E aí, o aluno só observando o mestre. Aí o mestre pergunta, não, mas como é que foi a cidade anterior que você foi? Era uma cidade maravilhosa, as pessoas se davam muito bem, um ajudava o outro, todos progrediam, todos avançavam em conjunto, se entendiam muito bem, muito amorosa, muito bacana. Então fique tranquilo, porque você vai encontrar isto também nesta cidade, pode entrar tranquilo que vai ser assim mesmo. Aí o aluno invocado perguntou, mestre, mas que raio, eu vou dizer assim, né? Que raio é isso? Se eu falo uma coisa para um, uma coisa para o outro, aí o mestre fala o seguinte, não depende das pessoas da cidade. A cidade tem pessoas de todos os tipos. O problema está em como as pessoas, quais são as expectativas e quais são os filtros, como é que elas enxergam. Claro que nessa parábola a conversa era diferente, não era nesse formato que eu tenho. Mas, assim, depende da visão da pessoa, porque as expectativas que essa pessoa já tem embutida, os filtros que ela já tem embutido, é o que vai levar ela a perceber as pessoas nesta cidade de um jeito ou de outro. As pessoas são a média normal das pessoas. Mas a visão de cada um, que tem tudo a ver, isso que nós estamos falando tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Da criação da realidade, depende dos filtros da própria pessoa. Né? Então, e outra coisa, né? Só para deixar bem claro, o Tom Campbell não é fundador de nenhuma religião, ele não prega nenhum método
ele não dá nem 10 mandamentos, nem 100 mandamentos do que as pessoas têm que fazer para chegar no céu, não é nada disso. É uma visão libertadora, onde você compreende como a realidade funciona, e aí você se adapta para interagir melhor com esta realidade, compreendendo de onde você vem, né? Provavelmente você vai ter que chegar a isso, mas ele dá um mapa, né? O que você está fazendo aqui, o que é a consciência, como é que essa coisa é criada e com que objetivo tudo isso é criado. E você começa a entender as regras do jogo, você entra em campo jogando, começa a jogar melhor e ser mais feliz, porque você passa a parar de ter que bater cabeça em ponta de faca para aprender o funcionamento da realidade, né? Então, já deixamos isto claro, né? Ele não está... você não, quando nós estamos falando que nós estamos evoluindo, que ele constatou que a evolução é na direção do amor, da baixa entropia, do cuidado com o outro, não é algo que você tem que fazer para você ganhar o céu aqui. Não. Isso é algo que você tem que praticar, se desenvolver no autoconhecimento, começar a entender melhor as coisas como funcionam, começar a perceber mais disso, verificar por você mesmo o que é que isso funciona ou não funciona, e começar a pôr em prática. E não é um negócio automático, não, eu vou bancar o amoroso agora. Você pode bancar o amoroso à vontade, você não vai chegar a lugar nenhum até a hora que a sua paciência exploda, porque você está fazendo aquilo de uma forma forçada, né? E não é isso, né? Nós todos estamos evoluindo nesta direção, e à medida que crescemos, evoluímos um pouco, possivelmente todos os dias, se estivermos tendo êxito no nosso propósito, e isso vai ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida individual, e vai, como nós vamos ver das 3 formas de criar a realidade, vai contribuir para a nossa felicidade das pessoas à nossa volta, né? Inclusive como consequência, mas não é algo para ser seguido, é algo para ser experimentado, verificado o benefício, e você segue aplicando e avançando, uma vez que você percebe que aquilo é benéfico para você e é benéfico para o meio, né? E aí é uma decisão totalmente sua, né? E você não precisa temer nada, até porque isso aqui é uma escola, né? E ninguém morre, né? Então esse é outra das coisas do benefício, né? Que nem quando a gente está falando aqui do Viktor Frankl, ele estava lá, vamos dizer, na M mais federal possível, né? Passando fome, nu, abusado, com um monte de pessoas morrendo ao redor dele, né? Num campo de concentração nazista, né? E ele encontrou um caminho, ele descobriu que por mais que os caras cerceassem ele continuava com a liberdade interior de interpretar, de ter objetivos, né? E de ter uma percepção diferenciada que internamente ele não vivia um inferno. Por isso que ele sobreviveu. E, inclusive, o primeiro livro que ele escreveu de lá foi o sentido da vida, Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, que tem a ver com a busca do sentido da vida, e que ele encontrou, né, dessa forma que ele conseguiu impactar positivamente a sobrevivência dele, a de alguns outros colegas que ele conseguiu ajudar e conseguiram ver a luz, inclusive de guardas, porque a gente tem a mania de pensar que, olha, 100% dos guardas do campo de concentração eram nazistas miseráveis. Não. Alguns chefes organizadores daquelas torturas eram nazistas miseráveis. Outros eram subordinados que estavam lá se torturando, né, sendo torturado por ver aquela maldade toda e não ter... Né, se o cara não obedecesse a ordem, ele virava prisioneiro. Né? Então a opção dele era engolir aquilo, sofrer com aquilo, né, passar mal com aquilo, mas... Né, ele tinha que continuar vivo e a família dele. E ele chegou a ajudar, inclusive, guardas a ter uma qualidade de vida melhor, apesar da miséria toda que viam. Então, é o que você falou, uma coisa impressionante e que tira a desculpa, né, de que, não, mas eu preciso das condições ideais para fazer isso. Não, pelo contrário, desculpa. Se a gente tem condições razoáveis e não buscar fazer isso, provavelmente, até as condições... Porque o objetivo é aprender. Então, a gente vai ter as condições que a gente precisar para extrair o aprendizado. Se a gente conseguir aprender de uma forma mais fácil e colaborativa com o processo, nota 10 para nós, né? Menos sofrimento. É por isso que dizem que o sofrimento é uma escola mesmo, e é a última escola. Então, quando mais nada servir, o que vai nos fazer andar é o sofrimento. Então, se a gente não estiver colaborando, uma forma de ser mais feliz é colaborar com o processo de aprendizado, né? Aproveitá-lo melhor e avançar, porque aí a gente sofre menos.
Senão, sobra apenas o sofrimento, né? Porque condições vão acontecendo e a gente não atua direito, não atua da melhor forma, não compreende o que está fazendo, não aprende, insiste, até chegar num ponto de sofrimento tal, onde a gente acaba obrigando a nós mesmos a aprender à força. Né? Não pense que é ninguém de fora. Né? Esse karma coletivo não é nenhum culpado externo que vai nos prejudicar. Nós estamos contribuindo com ele. Por isso a questão da não resistência, né? Porque é isso aí que você falou. Enquanto a gente vai resistindo, o sofrimento vai aumentando, né? Até a hora que a gente se rende. E aí o salto quântico acontece. Né? Então... Eu tenho uma experiência dessa, pessoal minha, que eu já devo ter comentado antes, mas assim, eu estava numa situação onde eu fui tendo muito êxito em impactar a realidade, sem saber bem o que estava fazendo, mas sabendo como fazer bem, né? Mesmo sem entender o mecanismo. E fui adquirindo uma situação, talvez até de arrogância, né, de ego, onde eu achava que eu conseguia fazer qualquer coisa. Né? Por assim dizer, 99% do que era importante eu dava conta de fazer acontecer. E eu faço isso, eu faço aquilo, e fiquei achando que estava fazendo qualquer coisa. Aí a vida, né, me deu o tombo que eu precisava para me trazer na situação de humildade e sofrimento, onde eu fui obrigado a perguntar por que aquela situação miserável estava acontecendo comigo, uma pergunta honesta, porque eu já não sabia mais o que fazer. Eu entrei no carro, eu fiquei sabendo de uma notícia terrível, entrei no carro, fechei as portas, porque eu estava no trabalho, e eu ia me dirigir, porque tinha a ver com a minha vida pessoal, eu ia para casa naquele momento com aquela notícia. E comecei a gritar dentro do carro, porque eu falei, se eu gritar no corredor antes, vão me arrastar com camisa de força. Né? Entrei no carro, fechei, e comecei a gritar, desesperado, né? Uma situação terrível, e por que esta jostra está acontecendo comigo? No auge do negócio, eu falei, meu, o que eu fiz para merecer isso? O que está acontecendo comigo? Eu não lembro exatamente como eu perguntei, mas do fundo do coração, gritei aquela pergunta e a resposta me veio. É para você aprender. Aí começou o meu caminho na direção de aprender de forma mais consciente. Foi com um sofrimento extremo, né? E daí para frente, né? É curioso, porque quando você está nessa situação e chega ao ponto de perguntar, porque já não faz mais noção nenhuma, eu não culpei ninguém, né? Eu perguntei, nossa, por que esta coisa está acontecendo comigo? E aí a resposta veio, é para aprender. E aí ela fez tanto sentido para mim, né? E podia não ter feito, e eu podia ter precisado de um conhecimento maior, mas eu não hesitei. Eu até observei, percebi que eu não sabia de onde vinha, não questionei, mas eu falei, nossa senhora, assim, 110% de certeza que essa é a resposta. E aí eu falei para mim mesmo, nossa, se eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso ficar atento. Comecei a raciocinar, né, de forma, eu sou racional, né, física, engenharia, essas coisas. Eu falei, eu preciso ficar atento para aprender, porque não tem cabimento uma coisa dessa precisar acontecer comigo e com as pessoas ao meu redor, para eu aprender uma lição. É um castigo muito grande para mim e para todos os envolvidos. Mas ficou claro também, né, que não é só para mim, não era uma resposta egoísta, é para mim e para quem mais estiver no rolo, né? É para todos. Mas assim, a pergunta era sobre mim e ela veio para mim, mas eu entendi que ela era mais ampla. Então, agora, de lá para cá, eu tenho procurado estar atento, me ficou muito claro, por experiência pessoal, que a realidade era de aprendizado. Né? Era uma realidade de aprendizado. Se eu colaborar com essa realidade, em vez de resistir a ela e achar que eu vou fazer com que ela se comporte do jeito que eu acho que deva, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha domínio sobre a realidade, a gente vai discutir isso, mas assim, o fato de eu colaborar com o processo, aceitar, compreender e descobrir que mesmo nas situações mais dolorosas existem aprendizados, e às vezes os mais fantásticos, os maiores, né? E são múltiplos. Eu tenho certeza que eu perdi aprendizado ali. Eu peguei o que eu pude, peguei muita coisa. E sei lá o que eu perdi, não sei, eu não aproveitei e perdi. Não sei o que foi. Mas o principal eu aprendi. Eu aprendi que eu não tinha... Aquele ego era uma ilusão. Ok?
que é aquele que se considerava dominador e controlador e que achava que ia fazer o que queria, né? E como é que eu cheguei nele? Fazendo muita coisa acontecer na minha realidade, né? Da forma que algumas formas que eu sabia que estava fazendo e outras que eu nem sabia, né? Que eu estava usando sem saber, e fazendo a realidade acontecer para mim. Isso quer dizer que você não tem impacto na realidade? Sim, quer dizer que você tem impacto na realidade, e é disso que estamos falando aqui hoje. Mas entenda, né? Não é a perseguição, né? As situações é uma realidade de aprendizado, né? É uma das coisas. Outra, ninguém morre, né? Porque você, na verdade, o personagem é uma ilusão temporária, o Tom chama de pacote de experiência, né? Como se fosse um pacote, e eu adiciono um pacote turístico de experiência. Você vem experimentar a vida de uma pessoa na Terra, numa determinada situação, numa determinada família, e vai ter uma quantidade de aprendizados geradas pelo lugar, pelo ambiente familiar, né? Pelo ambiente de amigos e tudo que ocorre que vai gerar uma série de situações de aprendizado. E quanto mais você aproveitar e colaborar com esse processo, mais fácil ele fica, mais leve para você. E quanto mais você resistir e chegar a esses píncaros de egoísmo, como eu cheguei, né? Você toma uns tombos enormes para pisar na terra e começar a decolar no seu aprendizado. Porque você aprendeu errado, está botando a maior fé naquela linha de avaliação errada e está indo por um caminho que não vai te levar a lugar nenhum, exceto retroceder. Então, aí você toma uns tombos, né, que é para cair na real, né, entrar na sintonia correta. Mas aí o que acontece? Então, qual é a primeira forma para a gente entrar no papo do dia, né, que essa base é sempre interessante, mas qual é a primeira forma de criar a realidade? Porque nós somos co-criadores, como a gente já pôde entender aqui, né? Então, eu vou deixar de fora essa questão das escolhas, que a 00 é toda escolha que você faz vai criar a realidade logo a seguir, imediata, a médio prazo e a longo prazo. Hoje é o resultado de todas as escolhas anteriores, ok? Agora, tirando isso fora, que é um processo automático, eu vou fazer escolhas percebendo o que estou fazendo no automático ou seguindo ideias dos outros, as escolhas são sempre minhas, eu sempre estou fazendo. Então eu vou excluir essa do papo de hoje, porque é outro tema também grande, tá? Mas assim, fora isso, naquilo que as pessoas imaginam como criação da realidade, tem 3 formas. A primeira é como eu resolvo perceber que aquilo que o cara estava fazendo no campo de concentração, né? Ele escolheu perceber que a coisa era mais ampla e que ele tinha um ponto de vista interior, onde ele tinha uma liberdade de ser quem ele queria, pensar o que ele queria, independente do que estavam fazendo com o avatar, o corpo dele. Okay? Então, esta forma de perceber que ele podia fazer uma diferença, podia aprender algo ali sobre ele, que ajudasse a ele e os outros ao seu redor, isso foi fundamental. Então, ele passou de uma mentalidade de vítima, que é o que matou a maioria das pessoas ali no campo, e passou a ser o líder do interno dele. E com isso conseguiu impactar o externo dele. Então, essa forma de perceber a realidade como oportunidade de aprendizado, de crescimento, de interação e de ajuda, essa aí é uma fundamental. E veja, são coisas que estão na sua mão. Tem coisas que são mais básicas, né? Quando você fala, eu posso influenciar e mudar o futuro, seja sobre qualquer coisa? Posso. E nós vamos entender isso, que é a terceira forma de criar realidade. Mas você não consegue dominar nem a mais básica, que está no seu alcance, de passar a forma como você vê as coisas, em vez de ver como problemas, né, seja o que for, ver como oportunidade de crescimento, de aprendizado, né, e transformar um limão numa limonada, né, a grosso modo falando, se você não consegue fazer nem isso, como é que você já quer mexer com as probabilidades futuras, né? Materializar, ou colapsar onda, ou renderizar, né, ou visualizar, né? Isso tudo são sinônimos de criação de realidade futura, né? Pode ser um futuro imediato, um futuro a médio prazo, um futuro a longo prazo. Mas assim, você não domina nem essa, você vê tudo como desgraça, tudo como perseguição, você é vítima em tudo, você é o último, né, o perseguido do mundo. Então assim, isso aí, se você não consegue fazer isso, como é que você vai conseguir fazer coisas mais avançadas? Essa está na sua mão. É uma mudança de perspectiva interna. Você começa pequenininho, olha um ponto,
mexe com aquilo, vê a oportunidade, vê que aquilo é real, você pode mexer com outro ponto difícil, com outro ponto maior, e você vai desenvolvendo essa mentalidade positiva. Chega ao ponto que eu vou dizer para você, mesmo eu dou meus tropeços, todo mundo, ninguém é perfeito, né? Você se iluminou em algumas coisas, você evoluiu em algumas coisas, você volta e meia tem umas recaídas, faz suas besteiras, faz suas más escolhas, às vezes tem um pensamento ruim, mas assim, eu me fui trabalhando assim, tudo, e isso é uma coisa que o Tom traz, né? E que reforça o que eu aprendi por mim mesmo, né? Por isso que eu valido, né? Eu não pego, o Tom já diz lá que não vou acreditar no que ele está dizendo, e eu estou dizendo, não acredito no que eu estou dizendo aqui, né? Então eu estou comentando coisas que eu validei, mas ele tem uma explicação muito mais bem organizada, com metodologia, que facilita a compreensão, né? Então, isto aqui é uma realidade de aprendizado. O que nós somos é consciência. Consciência não é danificada, não perde pedaço, né? Não tem prejuízo, né? Ela pode evoluir ou involuir, né? Então, o maior prejuízo que ela vai ter é não aproveitar uma experiência de tal grau que ela vai sair pior do que entrou. Tá? Não quer dizer que ela não possa recuperar isso em outras oportunidades. A custo do próprio sofrimento, óbvio, né? Porque quando você vai ter outras experiências mais grosseiras, elas talvez vão ser mais sofridas, né? Então, assim, mas ninguém morre. Então, assim, a consciência não tem prejuízo final. Então, se perder um dedo, uma mão, um braço, os 4 membros, e no final, se morreu, não aconteceu nada com você. Você vai ter outra oportunidade, ter outra experiência, com outro avatar, em outra condição. A única coisa que você tem que fazer é aproveitar tudo que você aprendeu, extrair o positivo disso para levar para a sua próxima oportunidade, né? Em qualidade de ser, em qualidade espiritual, em qualidade de consciência. Não é em fatos, não é geografia, não é história, não é matemática, não é nem física, né? Se a gente pudesse levar a física era bom, porque aí não precisava estudar de novo. Mas a gente não pode levar nada disso. A gente leva conosco a qualidade de ser que a gente evoluiu ou a qualidade de ser que a gente perdeu, né? Agora, a primeira criação, a primeira forma de criação é esta, de mudar a nossa percepção da realidade. E tudo que acontece numa escola como essa, que não é uma escola para você tirar nota nem nada, é para o seu benefício, o benefício da consciência que você é e da consciência do todo. O todo tem o maior interesse em proporcionar as melhores experiências, porque você crescendo como consciência, você é consciência e ele cresce junto. Imagina que talvez o meu crescimento não seja nada para o todo, mas 8 bilhões de seres estão contribuindo. E, se falamos de 8 bilhões de planetas, de multiversos, estão contribuindo. Então, assim, o ganho de escala não vem da contribuição, do tamanho da contribuição individual, ele vem da quantidade de contribuições, da somatória delas. Então, e o sistema tem o maior interesse em nos ajudar, criando condições positivas, e ninguém sai em prejuízo de nada. À medida que você sai daqui, seja lá o que for que você tenha sofrido ou aproveitado, vai ser exatamente como num sonho. Você vai vai ficar para trás, você acorda, você lembra um monte de coisas, elas vão se apagando, né? E os detalhes de sofrimento, ou de felicidades, ou de, né, seja o que for, vão se apagando aos poucos. Fica o suco da laranja, as cascas vão embora, né? Então, essa é a primeira forma de criação da realidade. Então, Mário, lá no vídeo, você pegou a própria explicação do Tom, né? Sim, onde sim. você colocou... você falou de 3 formas lá no vídeo, né? Se não me engano. Eu estou falando a primeira aqui. Você explicou a primeira agora, né? Que é a mais sutil, né? A gente começa pela mais sutil, que é importante, né? Que nós tenhamos consciência, porque nós literalmente não temos a menor consciência, né? Então, isso tudo que você falou aí é realmente de extrema importância. E aí entra até a questão da meditação também, de nós observarmos a própria mente, porque se nós não observamos, nós estamos criando sem nem ao menos ter consciência desse processo, né? Então, realmente é muito grave. Eu vou até aproveitar, caso tenha alguém assistindo aqui que ainda não seja meu seguidor,
E vou convidar que nós começamos agora os 21 dias de meditação. São 21 dias de meditação juntos, é um evento gratuito. Hoje eu publiquei a 4ª meditação. Nós fazemos pelo grupo, tem um grupo no Facebook e um grupo no Telegram. Se você não tem Facebook, pode fazer no Telegram. E eu posto todo dia uma meditação, é uma meditação guiada. São 10 minutos de meditação e mais 1 minuto e meio, 2 minutos de uma reflexão no final. E você pode fazer no melhor horário da sua agenda, porque a meditação fica lá gravada, é guiada, então você não precisa se preocupar, é só você relaxar e seguindo. São meditações que eu gravei no meio da natureza, então é muito relaxante, tem pássaros cantando, barulhos dos bichinhos, da natureza. Então, gente, aproveite. Eu ofereço isso gratuitamente pela minha vivência que eu tenho na meditação já há 18 anos e o quanto essa prática foi transformadora na minha vida. Então, eu ofereço isso para vocês. Aproveite, quem ainda não está fazendo, se inscreva, ainda dá tempo de entrar. Na bio, lá do meu perfil, tem o link de inscrição. Né? A gente pede que a pessoa se inscreva para que a pessoa siga direitinho. E ainda para motivar as pessoas a completarem os 21 dias e não desistir no meio, eu ainda vou sortear um exemplar do meu livro novo no final, para quem concluir os 21 dias. Deixa eu reforçar um pouco sobre a meditação, aproveitando que você está ofertando isso para as pessoas, porque as pessoas, eventualmente, né, que estão chegando talvez pela primeira vez, nós estamos falando de física quântica, de física digital, baseada em consciência. Consciência é o que cria tudo, é o que cria, inclusive, a física quântica. Né? A física quântica não existe nada, o que cria é a fonte é consciência, e a fonte cria tudo isso. E você é consciência. Agora, se você não tem consciência, né, você está endurecido a tal grau que você não percebe a consciência que é. Isso ocorre com a maioria de nós no planeta, né? Não é defeito nenhum, ninguém precisa ficar chateado com isso. Eu acabei de descrever que tive que passar por uma situação lamentável para poder chegar a começar a trilhar esse caminho, mas assim, independente do ponto que você esteja, a meditação é fundamental, porque é ela que permite você ter um domínio melhor de si, ter um contato com você, começar a poder perceber o que você é, porque senão você fica achando que é só o corpo, que você é o José, que você é a Maria, que você é o veículo, que você é o pai, que você é a mãe, que você é o chefe, que você é o funcionário, que você é o porteiro. Né? Então, assim, a meditação é que te vai conectar com o que você é a tal ponto, né, que quando chega a determinada profundidade e compreensão, você perceba que isso é apenas o personagem. E o ideal é que você chegue a perceber, porque simplesmente você acreditar no que eu estou dizendo não vai te ajudar em nada. Então, a meditação é um dos principais caminhos que vai te levar a se conectar com o ser que você é e ajudar a transformar a sua forma de ver as coisas, né? E outra, obviamente, que você citou que é muito importante, é a observação, a auto-observação. Porque se você estiver consciente, prestando atenção, você já está fazendo isso a partir do seu ser, mesmo que não perceba. Você está percebendo pelas situações que você está participando, as formas como você está reagindo a determinadas coisas, e não é para se autocensurar, é apenas para se autocompreender. E a meditação é fantástica, então participe mesmo, que eu também recomendo. Ah, que legal. Muito obrigada, Mari. E sobre a sua experiência, né, que você compartilhou, eu acho que os grandes saltos quânticos de consciência, eles só vêm através de grandes desafios mesmo, né? Então, isso também é uma outra maneira de nós encararmos. Eu também passei por coisas muito desafiadoras e eu escolhi encarar dessa forma. Né? Eu falava, todo mundo que atingiu, né, que teve assim, alguma grande mudança na vida, foi através de situações muito desafiadoras. Então, isso é um presente, né? Porque eu estou tendo essa oportunidade. Eu posso até não aproveitar isso e realmente cair numa depressão profunda né? Mas eu também tenho essa escolha de aproveitar isso como uma oportunidade,
Porque nem sempre a gente tem essa oportunidade, às vezes a vida vai seguindo no mais ou menos, e a gente não tem essa oportunidade também de dar um grande salto evolutivo. Não. Então, Só comentando, as escolas iniciáticas, que às vezes são meio dramáticas, né, tem umas linguagens aí rebuscadas, eles costumam chamar isso de você passar pelo deserto, né? Passar pelo deserto é uma figura que vem da Bíblia, que vem de parábolas antigas, onde você passa aquelas provações e entra em contato com o ser que você passando por aquelas dificuldades. Você vai chegar no fundo do poço, né? Chega, bate uma hora uma pressão, para dizer de alguma forma, e você se auto-questiona, e você vai fundo, e você bate, tropeça na verdade, porque você acabou se abrindo pela pressão externa, do sofrimento, né? Está captando essas coisas. Mas, assim, não é o único caminho. Se você já teve, não tem na vida, quem já não tenha passado por algum grau, não espere chegar ao grau máximo para entender que o objetivo é aprendizado, é crescimento do ser, e buscar uma meditação, buscar um aprofundamento, porque você pode evitar que a coisa siga escalando. Ela não escala por ela escala para gerar oportunidade. Exatamente. Se renda e se renda à realidade, em vez de ficar lutando contra ela, porque é a sua própria luta contra a realidade que vai gerar a pressão e o sofrimento, né? Porque o sofrimento vem da resistência. Né? Então somos nós mesmos que criamos o sofrimento para nós, na quantidade que a gente precisar para acordar. Ok? Exatamente. Então, essa busca de acordar é muito legal, porque seja lá qual for o grau que você teve, você estiver buscando começar a acordar, começar a se auto-observar, começar a meditar, começar a estudar, né? Começar a se aprofundar, você vai deixar de continuar naquele ciclo de aprofundamento do tamanho da crise. Né? A crise não é necessária obrigatoriamente. Ela é necessária de acordo com o que você demandar, de acordo com a sua própria cabeça dura, por assim dizer. Eu estou falando por mim, né? Eu fui levando isso para um ponto onde o cabeçadurismo exigiu uma pancada gigantesca para rachar o coco. Foi mais ou menos dito de forma crua. Exatamente. E isso é libertador, porque nós vamos enrijecendo dentro de uma delusão, dentro do personagem. Né? E a vida, na verdade, ela quer quebrar essa bolha, ela quer estourar essa bolha lunática que a gente vive, para que nós possamos despertar para a verdadeira natureza da própria vida, do universo de nós mesmos. Cada um de nós mesmos criamos o personagem, não foi o outro. Exatamente, depois ficamos presos dentro dele. Nós cavamos o próprio buraco. Exatamente. É uma compaixão irada do universo. Não, o universo... Assim, veja, o universo é assim, alguém costuma brincar dizendo que o universo terceiriza o funcionamento disto para o sistema, mas, assim, grande parte para você mesmo. Você cava os buracos que você precisa, ainda que você não perceba num grau muito ruim de percepção, você vai perceber isso como perseguição, como está sendo colocado ali pelos outros, você vai se sentir como um coitado, porque você está com um medo tão grande, né? E tão forte que você não consegue perceber isso, até que a dor fique grande o suficiente para arrancar você daquilo. Não espere chegar nesse ponto para buscar entender esse processo. Não espere. Porque aí você veja a nossa maestria, você veja como nós somos o único mestre da nossa vida. Na hora que a gente quer mudar o rumo, a gente muda. Só que a gente espera até o último momento, né? Mas na hora que a gente decide, chega, agora eu vou da prorrogação para fazer o gol. É isso aí, né? Às vezes tem que ganhar no pênalti aí. É isso aí. Mas, Mário, maravilhoso. Usando uma metáfora apropriada para o momento. Exatamente. Essa todo mundo entende. É isso aí. Maravilhoso. Retomando, o segundo ponto, se você quiser, o segundo ponto, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas vamos acelerar um pouco. O segundo ponto de criação da realidade, né? Então a gente falou, lembra, deixamos o zero como as escolhas, né? Mas tudo isso é escolha. Quando você fala que está
vou querer ver no método, no ponto 1, que é como é que eu vou ver as coisas, como é que eu vou escolher ver as coisas, é como é que eu vou escolher de uma forma positiva, encarando como desafio e oportunidade de crescimento, e buscando o foco no positivo e fazendo com que aquele foco amplie e melhore em tudo, porque o positivo se espalha, a gente para de ver como perseguido e como negativo, é uma mudança de percepção. Isso é uma escolha. Você, a partir do momento que você escolher e começar a praticar, você muda o cenário da sua vida, né? E impacta as pessoas à sua volta, ainda que seja um objetivo inicialmente, possa ser secundário. Mas se você está melhor com você, todo mundo à sua volta vai se beneficiar disso também. Tá? Sempre tem esse efeito colateral. Mesmo que eu comece o processo egoisticamente, se eu melhorar para mim mesmo, que está tudo bem, não existe pecado nisso, eu vou colaborar com o mundo e com todos à minha volta. Porque não tem separação, né? Não tem. E o segundo ponto é mais diretamente afetado aos outros, porque a minha atitude, como é que eu trato os outros, né? Então, a forma como eu sou e como eu trato os outros, eu sou uma pessoa negativa, chata, questionadora, desagradável, ofensiva, entro, não cumprimento ninguém, chuto o pau da barraca, né? Eu estou desenhando o pior cenário, mas cada um vai estar num grau disso, maior ou menor grau, ok? Mas assim, e eu sou assim, não é que eu estou representando, e nem eu tenho que mudar para melhor representando, né? Eu tenho que escolher melhorar e começar de algum ponto. Mas, assim, é muito fácil de mudar esse cenário. Agora, o que acontece? Eu fico justificado, porque, assim, eu acho, olha, todo mundo me trata mal em todo lugar que eu vou, esse pessoal não merece, eu tenho que tratar todo mundo mal, porque todo mundo me trata mal. E aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Veja, só você tem o comando, né? As pessoas já te conhecem como um maltratador do maior ou do menor grau, e você entra na sala e já te atiram pedra, porque já sabe o que vão receber de você. Eu estou descrevendo o pior cenário. Agora, se você mudar de atitude, resolver, agora não, eu vou agir diferente, vou dar uma oportunidade para isso que esses caras estão falando, vou agir diferente. Então você vai entrar, vai cumprimentar, né, vai ser educado, vai tratar com respeito, né, você vai fazer uma experiência, vai dar uma oportunidade, vai tratar as pessoas como você talvez gostaria de ser tratado, né? Mas você nunca tratou ninguém assim, mas você vai fazer esse esforço agora. É uma experiência, se não der certo, você abandona e fala, olha, esse cara não sabe o que está dizendo, mas experimenta. Agora, não desiste na primeira, porque a hora que você entrar na sala, você já foi sempre de um jeito, as pessoas não esperam que você modifique mais. E o dia que você entrar modificado, elas primeiro não vão confiar, né? E às vezes não vão dar tempo, então as pedras vão vir antes. Mas você insiste, você fala, não, tudo bem, eu entendo. Né? Você fala, não, tenha paciência, insiste, comece a ser mais educado, mais agradável, mais atencioso, mude a forma como a sua atitude na sua relação com o outro, qualquer outro, em todas as direções. Mude. Aí, se quiser começar de forma pequena, faça uma experiência menor num lugar específico, não tem problema. Mas mude. Mude e insista por um tempo, porque no começo ninguém vai acreditar que você mudou. Então pode ser que demore um pouco a reação, mas uma hora ela vem, né? E você, com isso, você vai começar a mudar a relação do outro e sem forçar ninguém, você vai mudar você. E o outro vai mudar por si só por perceber que você ficou uma pessoa mais razoável, mais educada, mais simpática, né? Mais cuidadosa do outro, né? E aí aquilo vai aos poucos derretendo a resistência inicial, supondo que você está no pior caso. Se você não está num caso tão ruim, vai ser mais fácil, mas experimenta. E aí, a sua atitude com relação ao outro, você em vez de impor a sua vontade apenas, você começar a dar oportunidade para o outro falar, você vai ouvir, você vai ver qual é o ponto do outro, vai raciocinar, vai ver se o cara de repente não tinha fundamento, de repente não é sua forma, não é a única de ir fazer algo acontecer, a sugestão do outro também é boa, você vai mudando. E aí, a sua atitude muda, o mundo muda. Por quê? Você quer o mundo para você. É a sua interação com os outros. Se os outros, se você mudou a sua atitude e contaminou positivamente o outro, ninguém nasce com vontade de sair prejudicando os outros só por vontade própria. Às vezes estão fazendo, na maioria dos casos, isso em função das suas próprias experiências e da experiência deles com você. E a partir do momento que você muda a sua atitude, e se tiver algum renitente que seja extremamente ignorante e que por ele mesmo também precise fazer esse caminho, mas não faz,
tudo bem, vai ser uma exceção. Você não vai tratar todo mundo mal por conta de uma exceção, né? Senão você vai ser que nem aquela exceção e vai ser maltratado por todo mundo, né? Porque todo mundo, por melhor que seja, não vai ter paciência para alguém com uma atitude péssima e ruim como a sua. Então, o segundo ponto para mudar a sua realidade, e vai mudar a interna primeiro, a forma como você vê e trata os outros, e depois vai mudar o mundo para você, porque todo mundo, a grande maioria, vai começar a tratar você diferente e você vai começar a perceber o mundo de uma forma diferente, porque você vai ver que as pessoas não estavam fazendo aquilo porque eram más, horríveis, não gostavam de você, elas estavam fazendo como reação à sua própria atitude. Verdade. Maravilhoso. E isso é escolha também, hein? Tudo, veja, é tudo escolha. Você escolhe perceber diferente, você escolhe ter uma atitude diferente e o mundo já muda. E isso está na sua mão, porque é uma atitude interpessoal. Você muda e o mundo muda em consequência. É incrível. É muito verdadeiro isso. E, Mário, como nosso tempo já estourou, se você quiser falar da terceira, bem rapidinho. Bom, eu vou comentar rapidamente, a gente pode voltar com esse tema e falar só sobre ela, porque, no fundo, ela é o que todo mundo quer saber, porque todo mundo quer fazer mágica, né? Eu estou exagerando, mas todo mundo quer ver aquela propriedade mágica. Se a realidade é virtual, é mental, se o mundo é quântico, e se as coisas podem acontecer, e se o observador tem influência, por que eu não posso mudar? Posso mudar? Posso, ok? Você tem influência na realidade. Porque a realidade é, como a gente falou, a fonte, né? O sistema maior de consciência, ele calcula as possibilidades e probabilidades futuras do que cada um de nós vai escolher e monta todos os cenários e deixa pronto. À medida que a gente vai chegando, vai fazendo as escolhas, o quadradinho do filme seguinte vai aparecendo na tela e vai rodando de forma contínua, porque já está tudo pré-pronto. Já está resolvido? Não. Vai depender da nossa escolha. O quadradinho que vai vir para nós depende da nossa escolha individual e da escolha dos outros. Mas todas as oportunidades estão lá disponíveis, porque a fonte consegue avançar o cálculo de tudo isso para frente, né? Então, aí o que acontece? Todas as possibilidades futuras têm maior ou menor probabilidade. Probabilidade, de repente eu vou ganhar na loteria, uma probabilidade média, baixa ou alta, ou de repente eu vou ter uma família, vou ter uma companheira, vou ter filhos, 2, 3 filhos. Tudo que você imaginar que você pode fazer na sua vida, ou eu vou ficar doente, ou eu vou morrer dessa doença, ou eu não vou morrer, ou eu não vou ficar doente, entendeu? Vamos dizer que eu esteja me encaminhando por conta da minha personalidade, da minha forma de ser, eu estou causando algum dano, vamos dizer, para mim, né, mentalmente, que vai acabar me gerando uma doença para frente. Então, existe uma probabilidade X de eu ter uma doença X. Ou, digamos que eu até esteja sentindo alguma coisa que eu saiba que, olha, tem coisa aqui, né? Então, eu tenho a probabilidade daquilo melhorar ou piorar, de se desenvolver e se curar ou não. Então, existem coisas pessoais, existem coisas comuns, e eu posso influenciar no aumento ou diminuição da probabilidade das ocorrências com a minha vontade, com a minha intenção. Então, eu escolho ter uma intenção que vai aumentar a probabilidade de eu me curar ou baixar a probabilidade daquela doença ter um desfecho negativo, ou qualquer coisa que seja, né? Então, eu tenho essa influência. Por exemplo, ou, para falar de uma coisa simples, que eu circulei um vídeo do Tom outro dia de 1 minuto, que ele estava falando sobre tem muita gente que pratica isso. Mentalizar, enxergar, visualizar uma vaga de estacionamento no lugar que está se dirigindo, que é uma coisa muito preciosa hoje em dia, né? Então, você pode gerar uma vaga de estacionamento para você, pode aumentar a probabilidade de que exatamente no momento que você estiver chegando, alguém esteja saindo e a vaga se abre para você, né? Num shopping, num supermercado, aonde for, né? Então, os acontecimentos futuros não estão escritos em pedra, são todos possibilidades e probabilidades. E a nossa intenção, né, a nossa vontade, a nossa visualização, a gente vai colapsar a onda, ou vai renderizar estas coisas, aumentando ou baixando a probabilidade de ocorrência. Só que é uma coisa que eu já aviso, né? Quanto mais eu estou enganado pelo meu ego, vamos dizer,
envolvido com o personagem, achando que sou aquele carinha material, Mário Jorge Pereira dos Santos, engenheiro, pai, filho, né? Chefe, funcionário, porteiro, o que for, né? Aqui, quanto mais eu estou agarrado com o personagem, mais distante eu estou do ser que eu sou. Quem tem poder é o ser que eu sou, e não é o personagem. Quanto mais identificado, menos no domínio eu estou. Então, se a gente está fazendo meditação, se a gente está estudando, se a gente está se observando, estamos nos aproximando do ser que nós somos, não quer dizer que alguém não possa, com uma vontade muito grande, de repente, conseguir fazer algo. Fique à vontade, experimente. Mas vai ser muito mais fácil se você estiver trabalhando para o seu bem e evoluindo nas duas etapas anteriores, né, descritas, na meditação, na autoobservação, no autoconhecimento. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que está querendo alguma coisa, achando que mentalmente apenas. A mente é uma ferramenta da consciência, do ser que nós somos. Né? É o ser que nós somos que está intencionando alguma coisa. Não é um simples pensamento ficar repetindo que nem papagaio. Isso vai ter algum impacto? Talvez. Mas é o ser que você tem, que é a consciência, que é poderoso. Né? É ele que executa essas coisas. E, então, quanto mais perto do ser que você está, quanto mais em contato, quanto mais perceptivo, quanto mais vivenciando, quanto menos crenças, né, mais poder você tem para as coisas e de saber o que você quer. Porque se você está identificado com o personagem, de repente você captou alguma coisa numa propaganda subliminar aí que estão tentando vender alguma coisa para você, e quando chegar o dia que chegar na sua casa, você não sabe nem o que vai fazer com isso. O que adianta você conseguir isso? E às vezes não consegue porque você nem quer. Então, aquilo está alinhado com o seu objetivo de ser, com o ser que você é, o que você quer executar. Então, assim, vai ser mais fácil executar aquilo que esteja alinhado com o ser que você é. Quem é o ser que você é? Você não sabe? Então, como é que você sabe o que você quer? Né? Então, são exatamente. Toma, né? É como a gente fala na física quântica, né? O colapso, ele ocorre quando nós estamos conectados com essa essência, que é o que você falou. O ego não tem energia para colapsar, né? E uma das maneiras de nós nos conectarmos a essa essência é nós intencionarmos para o bem maior de todos os envolvidos, porque aí eu estou na consciência ampla, né? Onde eu faço parte do todo. Não, né? E quando nós colapsamos para o bem maior de todos os envolvidos, é justamente quando nós temos a melhor opção também. Né? Então, é muito mais fácil, aliás, eu já deixo claro que eu tenho a minha habilidade, todas as vezes que eu percebi que eu colapsei coisas maravilhosas, elas eram para benefício geral. Era um interesse meu, mas era para benefício geral. E eu digo o seguinte, em linha do que você está dizendo, você pode até ter alguma vontade muito específica sua, e ela pode não prejudicar ninguém, não ser de prejuízo para ninguém, absolutamente. Então, tudo bem. Até pode ter alguma facilidade com isso também. Agora, se você estiver fazendo algo em que você é egoísta, entenda bem, é egoísta, essa é a definição de egoísmo, é algo que te beneficia, ainda que ferre todo mundo. Né? Então, a chance do sistema te dar uma força com isso, né? Deus te ajude com essa própria força, porque o sistema não está interessado em prejudicar ninguém. Né? Então, não é uma coisa... Bom, o nosso tempo já estourou, mas eu vou tentar responder de modo rápido aqui duas perguntas que surgiram. Gente, desculpa se teve perguntas anteriores, porque o comentário estava desativado e teve duas perguntas que entraram agora. Então, vou tentar responder de modo rápido aqui. Eu respondo um pouquinho, o Mário Jorge também. A Lilian perguntou, né? Como pessoas superegóicas conseguem coisas, né? Em relação a isso que nós falamos. Mas aí é que tá, Lília. A nossa visão é muito curta, né? Às vezes nós temos uma impressão de que o mal prevalece, né? Mas porque a gente só enxerga um curtinho. Então, é sempre essa inteligência do todo. Eu brinco, né? Que é o Tinder do karma. Deu match, né? Deu match, porque... Às vezes a gente tem a impressão, né, de que o mal está vencendo, mas não é isso. É porque nós também temos experiências difíceis que nós precisamos passar. Foi como o Mário Jorge falou.
Então, as pessoas que acabam promovendo o mal, como no caso lá do campo de concentração, né, do Viktor Frankl, aquilo era uma experiência que ele precisava passar para o despertar dele. Então, deu match. Eu preciso passar tal dificuldade. E tal pessoa tem uma ação ruim que ela vai fazer. Então, o universo, ele sempre tem um aproveitamento máximo, né? Ele, mesmo as situações ruins, ele vai aproveitar para tirar algo de positivo daquilo, né? Ele vai colocar ali uma pessoa que também vai precisar daquilo. Então, às vezes, a gente tem essa sensação, né? Mas a pessoa é egóica e tem coisas boas. Mas não é. Isso é só uma etapa dessa engrenagem toda que, no fim, vai visar sempre o crescimento e o amor, que é a verdadeira energia, né? Fala, Mário. Não, eu queria complementar com uma coisa que você falou que é fundamental aí. A pessoa que é altamente egóica, que tem um objetivo extremamente egoísta e que atinge, por exemplo, fica milionário. E às vezes ele vai lá para a torre de marfim dele, basta ir analisar, que é um exemplo simples, né? Porque a humanidade está cheia de todo tipo de exemplo. Riqueza não é felicidade. Você pode ser feliz e rico, ou feliz e pobre, tão feliz quanto. E às vezes a pessoa, e às vezes é muito interessante quando a pessoa consegue colapsar e materializar os desejos dela, justamente para ela ver que não é aquilo. Né? O exemplo típico é o cara da Apple, lá, como é que ele chama? Steve Jobs. Né? Steve Jobs. Ele é um exemplo fantástico. Como é que foi o fim da vida dele? Ele ficou milionário, exatamente. Fez e aconteceu, abusou à torta e à direita de quem quis, né? Passou gente para trás. Tem um filme da vida dele, que deve ser bem azul, pintado de cor-de-rosa, mesmo assim ainda parece podres, né? Mas assim, a vida dele, no final, ele descobriu que nada daquilo importava, o que importava era a saúde, e essa ele não tinha mais. E aí ele falou um monte de coisas de grande sabedoria. Agora, ele precisou talvez chegar lá no topo, passar por cima de um monte de gente, fazer aquela merda toda, e depois ficar numa situação de morte certa para perceber a merda que tinha feito e extrair um aprendizado. Você está afim de passar por essa situação? Eu digo, você qualquer um, né? Você acha que precisa passar por isso? Fica à vontade. Não quer dizer que vai ser igual para todo mundo, mas eu digo uma coisa. O objetivo aqui isso fica claro com o My Big Tool, o objetivo é crescimento da consciência. Todo o restante material é irrelevante, ilusório e temporário. E não quer dizer que não é legal. Eu não quero... Né? Se eu puder ter uma vida confortável e útil, né, com conforto, eu não tenho nada contra. Cada um tem o nível de conforto que queira, mas não se iluda achando que esse é o objetivo da vida. O objetivo da vida é aprender. E se for necessário passar por um campo de concentração para você aprender alguma coisa, a vida, né, que é da qual você é o intencionador maior, você escolheu vir para cá para uma experiência de vida para aprender, e os graus de profundidade da pressão, eles vão ser tão altos quanto você, ao longo do caminho, se iluda com o personagem, se distraia e não pegue o fio da meada que você veio buscar, então a situação vai não crescendo até levar que nem o Steve Jobs, que subiu no alto da montanha do dinheiro e de lá percebeu que o importante era a saúde e os relacionamentos. Exatamente, Ele precisou passar por tudo isso para descobrir. Muito bom para ilustrar. E a Rita também perguntou, por favor, o quadro quântico da doença, fui eu que criei. Então, esse é um ponto também, né, Mário? Assim, é lógico que tudo fomos nós que criamos de alguma forma, né? Mas isso também né, quando acontecem coisas ruins, né, e tudo, a gente fala, ai, meu Deus, né, eu criei isso em algum momento. Mas é importante nós entendermos sempre a impermanência que atua o tempo inteiro e as infinitas possibilidades que estão disponíveis a todo instante. Então, por mais que nós tenhamos feito escolhas equivocadas, que com certeza foram escolhas inconscientes, escolhas por omissão, né? Não foram escolhas lúcidas. Porque lucidamente ninguém vai escolher algo que vai trazer algo negativo. Da mesma forma que não vai escolher um campo de concentração. Exatamente. O importante é saber que a todo instante
nós temos o nosso poder de cocriação, o nosso poder de mestres da nossa vida e a oportunidade de virar uma esquina e de virar a direção que a gente está indo e de escolher um caminho totalmente diferente, né? Isso é que é a mensagem que a gente tem que levar dessa live, né? Não é mole, não. É duro. Ninguém vai dizer para ninguém aqui, mentir que é fácil. Agora, uma das coisas é o seguinte, quanto mais ciente você está do ser que você é, né, você menos sofre com isso, porque mesmo diante de algo terminal, você sabe que não acaba. O que você é não acaba. E o medo disso, consequentemente, deixa de existir. Então, você tem a condição de... E só de perder o medo e poder lidar melhor com isso, talvez facilite a cura. Tá? Agora, o importante é que se você falar com um bom médico, de preferência um holístico, né? algum tratamento, alguém que ajuda com essas coisas, talvez com curas energéticas, com medicina chinesa, com reiki, com o que for, né? É importante você olhar o seguinte, que essas pessoas, se forem boas, mesmo assim vão te falar, olha, eu vou te ajudar com alguma coisa para ajudar, alguma metodologia, algo que ajude a se curar, mas você precisa ver o que é que está causando isso. Porque você tem um comportamento ver o que está causando e se abrir para a experiência sem rejeição. Algo prejudicial, porque mesmo que essa pessoa seja ferrada e faça uma baita cura, se você não for atrás do que está gerando isso, qual é o sentimento, qual é a deficiência, qual é a oportunidade de aprendizado, porque existe até um livro que se chama a cura como a doença como caminho. Então, assim, porque aquilo está lá, tudo que está aqui, absolutamente tudo, inclusive a doença, é como oportunidade de aprendizado, de ensinamento. Então, precisa ir atrás do que tem para aprender ali, que nem aquele que eu falei, quando eu me passei pelaquela situação, eu tinha que aprender que eu não estava no controle das coisas, como eu imaginava que estava, e nem da forma que eu imaginava que estava, e que eu tinha que mudar o meu approach da vida radicalmente, porque eu estava errado. Ok? E esse foi o meu maior aprendizado. E outra coisa, que tudo que acontecia na minha vida era para aprender, inclusive aquela coisa ali. Então, isso me ajudou a mudar o coisa maravilhosa, né, Mário? Então, isso é uma coisa que é pessoal, cada um vai ter que buscar o seu próprio. Então, assim, busque a sua cura, não deixe de buscar, não deixe de intencionar a sua cura, mas busque também a causa, porque a gente pode estar... Porque ali é que está o presente, né? É isso aí. Tem um presente ali que você vai ganhar com essa adversidade, né? E você vai ganhar através da aceitação. E de encontrar quais são as lições ali embutidas. Né? Exatamente. Mas você só vai encontrar a partir da rendição e da aceitação. Né? Enquanto você resistir, você não ganha esse presente. Eu tenho um quadrinho que eu costumo pôr aquela mesa com 4 pernas, a mesa pesa P e tem forças do chão em cada uma das 4 pernas, que é P dividido por 4. Você sabe bem disso. Exatamente. Né? Assim, a mesa só fica de pé no chão porque o chão resiste e mantém a mesa em pé com a mesma força que a mesa empurra o chão para baixo. A resistência é sinônimo da continuidade. Você está resistindo a isso que está gerando o teu sofrimento e que provavelmente vai torná-lo pior e mais pesado. Então, aceite o fato que existe e veja o que você pode fazer a respeito. Isso é muito mais produtivo. E veja o que você pode aprender a respeito. Isso ainda é mais produtivo ainda. É verdade. Confiar, né, que o universo é um oceano de amor e compaixão. Então, Mário, nossa, batemos recorde de tempo hoje na live. Gente, peço desculpa o barulho aqui, é que enquanto eu estou fazendo a live, a minha gatinha atacou a árvore de Natal, roubou uma bolinha e ficou jogando pelo chão aqui. Era esse barulho aqui, barulho de sino tocando e bola rolando. Acho que ela aproveitou que eu estou presa aqui, estou ocupada. Ela escalou a árvore, arrancou uma bolinha, tocou sino e fez uma bagunça aqui enquanto eu estou fazendo a live. Mas, gente, muito obrigada, Mário Jorge. Seja bem-vindo sempre. Agradeço muito compartilhar aqui tanta coisa boa. Vai ficar gravado a live, ela fica no meu feed. Eu vou te colocar como colaborador, daí ela pode ficar no seu feed também. Amanhã também vai para o canal do YouTube. Então, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora,
participe dos 21 dias gratuitos de meditação. O link está na bio, mas vocês podem pedir lá no direct também, que a gente manda o link para vocês. E seguimos nesse caminho maravilhoso aí. Um beijo, gente. Um beijo para todo mundo que obrigado pela participação, obrigado, Eliane. E lembre-se sempre, quem tiver interesse em conhecer as regras de funcionamento do jogo e da sua própria realidade de você mesmo, também os livros do Tom estão à disposição, traduzidos em português. No nosso site é só entrar na bio aqui, entrar em contato comigo e ver como é que faz, tá bom? Quem tiver interesse nos livros do Tom é que explicam tudo isso que eu estive comentando aqui hoje. Fora a minha e vou deixar para você uma mensagem aí, alguma coisa para a gente fechar a nossa live. Fique à vontade. A realidade é positiva, porque a fonte é positiva, independente do que pareça estar acontecendo aqui. Lembre-se sempre que é um teatro que gera oportunidades de crescimento, e foque no crescimento e na oportunidade, e isso vai transformar as coisas, a lente da positividade vai ampliar o que há de positivo em sua vida. Sempre há algo de positivo. E não há nenhum prejuízo definitivo. Nunca. Porque o personagem é um personagem. Quando a peça acaba, os atores vão para casa na boa. Isso aí. Maravilhoso, gente. Beijo. Tchau. Tchau.